Nós estamos em um seminário, irmãos, mas a gente não vai botar o Espírito Santo numa caixinha, amém? Glória a Deus. Se você está aqui pela primeira vez, caiu aqui de paraquedas, nós estamos no segundo dia do nosso seminário de inverno Rema. Em 2025, nós estamos com um tema unção e poder, e hoje eu vou estar ministrando um pouco a respeito da unção para o avivamento. Quando estudamos no Rema, nós estudamos, por exemplo, a matéria de Atos dos Apóstolos, que fala sobre a história da igreja primitiva. Nós temos a matéria História da Igreja, que passa por vários períodos, inclusive períodos de grandes avivamentos. Quando falamos de avivamento, por mais que a Bíblia não tenha um termo técnico, doutrinário, explicando avivamento, mas avivamento está associado a movimentos que ocorreram durante a história. Não só na história da igreja, mas em toda a Bíblia é possível encontrar avivamentos, momentos onde pessoas, grupos de pessoas se envolveram em um relacionamento com Deus, com uma fome e uma sede de Deus, onde eles provaram de grandes manifestações do Espírito de Deus. Quando falamos especificamente sobre o avivamento para a igreja, são pessoas que andaram cheias do Espírito, manifestando Cristo sobre a terra. Vemos curas, milagres, prodígios, sinais, salvação e uma transformação social e cultural. Para que haja avivamento, não pode ser algo que fica limitado às quatro paredes da igreja, mas precisa ser algo que transforma a sociedade ao nosso redor. Se for algo para nós provarmos aqui dentro, e isso não fazer com que você afete os lugares que você toca fora das quatro paredes da igreja, isso não é avivamento. Se não tiver salvação de pessoas, se não tiver pessoas entregando a vida para Jesus, isso não é um avivamento completo. O avivamento vai tocar em todas essas áreas, e em cima disso, nós vamos caminhar em algumas coisas que eu creio o Senhor vai pontuar em nossos corações para nos ajustar, para nos direcionar naquilo que Ele quer para mim e para a sua vida. É óbvio que em todo tempo Deus quis avivamento para o seu povo. Não há nenhum momento da Bíblia ou da história da igreja que Deus não quisesse que o seu povo estivesse provando de um avivamento. Mas ainda assim nós podemos perceber movimentos específicos da parte de Deus em certos períodos de tempo, em certos grupos de pessoas com um propósito específico. E eu creio, querido, se você está ligado no Espírito, você já percebeu que Deus tem feito movimentos nessa casa espiritual, e eu creio que as águas vão subir cada vez mais. Um povo avivado, um povo fervoroso do Espírito, amém? Aliás, fervor de Espírito também é o tema desse mês. Então está tudo caminhando naquilo que Deus tem transmitido para a nossa liderança e quer conectar aos nossos corações nesse tempo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 6. Nós vamos caminhar em algumas coisas, e eu creio que para isso vai ser necessário estabelecer alguns fundamentos. Eu creio em uma unção de ensino aqui, mas obviamente, como eu sempre peço ao Senhor, não creio só para uma unção de ensino, eu creio para uma unção de ensino onde nós seremos edificados. Deus vai ensinar a estabelecer coisas em nossos corações, mas o Espírito Santo também vai ter liberdade para conectar, para tratar coisas específicas, amém? Trazer inspirações, respostas. Você abriu em Atos capítulo 6? Aí no versículo 1 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Repita comigo: servir as mesas. Havia um problema, havia um contexto, a igreja estava crescendo muito e algumas pessoas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E para resolver a questão, não seria possível que não seria possível que os apóstolos resolvessem sozinhos, eles iam gastar muita energia. Na realidade, a igreja nesse momento, ela tinha provavelmente entre 8 a 10 mil membros. Ela cresceu muito rápido, ela expandiu muito rápido. E aí, quando apareceram algumas circunstâncias, os apóstolos precisaram de uma estratégia. Afinal de contas, imagina, os 12 apóstolos para servir todas essas pessoas.
né, eles iam ter que gastar uma energia, iam ter que deixar de investir a energia na oração e na palavra. É isso que eles vão colocar aqui, olha, não é razoável nós fazermos isso, abandonarmos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, ele vai falar sobre as categorias de homens que seriam escolhidos para quê? Para fundar igrejas. Era para fazer o quê? Servir as mesas. Essa palavra servir, ela é derivada de uma palavra grega, que é a mesma palavra usada em alguns contextos, né, com algumas adaptações ou sinônimos, se é um verbo, se é um substantivo, que é a diaconia, diaconato, diaconar, servir, passa a ideia de um servo, amém? Quando você encontra na Bíblia alguns textos que vão falar sobre ser servo, Jesus vai falar, aquele que quiser ser o maior entre vocês, seja esse que sirva. É justamente essa palavra que passa a ideia do diaconato, da diaconia, do serviço. E de fato ele está falando aqui sobre servir as mesas. Você foi comigo até aqui? E ele vai dar continuidade aqui no versículo 3, dizendo que esses homens deveriam ser de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. Infelizmente há um problema que acontece de maneira geral no meio da igreja, é o de achar que apenas as pessoas que têm um chamado especial, uma vocação muito especial, é que tem que andar num determinado nível de santidade, de poder, de conhecimento, quando na verdade a ideia de Deus não é uma geração de ministros, mas uma geração de filhos. E por mais que possamos ter funções, cargos, títulos, vocações diferentes, todos nós somos chamados para ser filhos, para andarmos cheios do Espírito, cheios de sabedoria e com uma boa reputação, amém? E ele vai continuar dizendo aqui, aos quais essas pessoas, com essas características, aos quais encarregaremos deste serviço. Repita comigo, serviço. Essa palavra aqui, serviço, é uma palavra grega que passa a ideia de necessidade, carência. Havia uma necessidade na igreja, diga comigo, necessidade. Havia uma necessidade, e quando há uma necessidade, pessoas se levantam para suprir essa necessidade. Um tempo atrás eu estive ministrando aqui e eu falei sobre um tempo, eu entendi uma inclinação no meu espírito, onde Deus quer levantar pessoas nos degraus. Nós podemos ver aqui nesse contexto, que essas pessoas são levantadas para quê? Para que os apóstolos pudessem se concentrar em uma função mais específica, se consagrar ao ministério da oração e da palavra, mas para isso precisou de pessoas fiéis, que iriam tomar uma determinada posição dentro daquele contexto. Você foi comigo até aqui? Vai tirar? Amém, queridos? Você foi comigo até aqui? Então nós vemos que existe uma necessidade na igreja, e quando existe uma necessidade da igreja, aqueles que estão cheios do Espírito vão se levantar para atender necessidades, porque eles entendem que eles são servos, eles são filhos, e se eles estiverem cheios do Espírito, eles vão andar dessa forma. Versículo 4, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Muito obrigado, meu irmão. E vai dizer 5, o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E vai falar mais uma lista aqui de pessoas, eu não vou ler todas elas. Eles serão apresentados, vão receber oração, imposição de mãos e vão começar a servir ali. Então a primeira coisa que eu queria comentar essa noite é que Deus nos chamou para um serviço. Não tem como nós vivermos o avivamento se nós não tivermos um coração de servo, um entendimento de serviço. E quando a gente fala de serviço, a gente está falando de quê? De servir ou atender aonde tem necessidade. Não aonde eu prefiro, não aonde mais me agrada, não aonde eu tenho uma preferência, mas aonde tiver necessidade. O servo se apresenta para atender as necessidades. Amém? Aleluia, glória a Deus. Você foi comigo até aqui, amém? Glória a Deus. Então, nós vemos aqui o caso de Estevão. E, queridos, quando a gente fala de ministério, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12, por favor.
Você vai para o versículo 28. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 28. Mas não abandona Atos 6 não, tá? Que a gente vai voltar lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Nesse contexto, o apóstolo Paulo está explicando algumas coisas. Havia alguma confusão na igreja. Ele começa a trazer um equilíbrio, explicando que em um corpo, cada membro tem uma função. E um membro não vai concorrer com o outro. O olho não é mais importante que a mão, que não é mais importante que a boca. Cada um tem o seu valor, e esse valor é igual, amém? Dentro do corpo. Eles podem ter responsabilidades diferentes, eles podem operar em funções diferentes, mas cada um tem a sua função e todos têm o mesmo valor. Versículo 28 de 1 Coríntios 12, você chegou lá? Diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar. E ele vai continuar: socorros, diga comigo, socorros. E depois ele ainda vai dizer governos e variedade de línguas. Por que eu estou falando esse texto com você? Porque há uma dificuldade às vezes das pessoas perceberem isso, como eu vinha dizendo. A gente consegue enxergar com muita naturalidade os 5 dons ministeriais: o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas, por vezes, a gente não consegue identificar com clareza os socorros. Mas, irmãos, essa conta é muito fácil de fazer. A palavra socorros, ela é derivada de uma palavra grega que seria antilepsis. Essa palavra significa auxiliar e ajudar. O que isso faz a gente entender? Que todo aquele que não está num chamado ministerial ou num dom de um ofício ministerial, ele é chamado automaticamente em socorros. E o que os socorros fazem? Eles ajudam, eles auxiliam para que essa igreja funcione. Tem uma série de pessoas trabalhando no som, na multimídia, no diaconato, e tudo isso faz parte de socorros. Querido, um dos primeiros passos para você entender o verdadeiro avivamento é você colocar um coração de servo, é entender as necessidades e atender essas necessidades, entendendo que você é um socorrista da obra do Senhor. Deus te chamou para ser um cooperador daquilo que Ele quer realizar. Então a igreja é uma excelente plataforma onde você é colocado, conectado, ajustado, e você faz o quê? Trabalha, porque você é servo. Mas acaba aqui não, porque a vida em Deus, ela não se resume a congregar. Congregar é muito importante, mas não se resume. Você não passa a maior parte da sua vida dentro da igreja local. Se você é um bom servo, eu creio, se você está associado a essa igreja, você é um que arregaça a mão e trabalha, porque essa igreja trabalha, amém? Nós fazemos grandes coisas. Vem chegando aí a Festa das Nações. Se você não faz parte dessa igreja, basta você passar lá para conhecer e ver o tamanho do que essa igreja tem capacidade de fazer, porque é uma igreja que trabalha, mas não se resume apenas ao trabalho dentro de uma igreja local. E nós vamos ver isso na vida de Estevão. Volta comigo para Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, e a gente vai ler agora a partir do versículo 7. Por que eu estou falando isso? Porque Estevão é um grande exemplo de avivamento para a igreja, de um avivalista. Ele era alguém que tinha um coração de servo, ele era alguém de boa reputação, ele era alguém cheio do Espírito, e esse não é o padrão de ministro, esse é o padrão de crente, amém? E por conta disso, ele tinha um coração de servo, ele atendia as necessidades dentro da sua igreja local, mas isso não se limitava à igreja local. Atos capítulo 6, versículo 7 vai dizer assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Jesus, quando estava dando instrução para os discípulos, antes de ascender, antes de subir às alturas, logo após ele morrer e ressuscitar, ele estava dando instruções, e ele falou: e esses sinais seguirão os que creem em meu nome, vão expulsar demônios,
vão falar novas línguas, vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu não sei o que aconteceu, em que momento a igreja passou a acreditar que Jesus não estava falando a verdade. Porque parece que as pessoas que fazem essas coisas são pessoas especiais, né? Pessoas especiais de lugares especiais. Quando Jesus disse que esses sinais vão seguir aos que... E não é nem na própria capacidade dessas pessoas, é no nome dele. É por causa do que ele fez. Você entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo veio habitar dentro de você com tudo que ele é. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos veio morar dentro de você. Marcela no primeiro dia esteve explicando isso. A unção é o Espírito é o poder de Deus. O poder de Deus é a unção e ela habita dentro de você. Então, falar em outras línguas, expulsar demônios, curar os enfermos deve ser algo natural para mim e para a sua vida, porque isso é simplesmente dar testemunho de que Jesus está vivo. Amém? E Estevão, que era diácono, ele fazia sinais e prodígios. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito. A questão não é a sua capacidade ou não, a questão é: você está cheio do Espírito? Se você estiver cheio do Espírito, não tem como as pessoas terem contato com a sua vida e não ser afetada pelo céu. É impossível alguém cheio do Espírito não afetar as pessoas com quem convive. Se você estiver cheio do Espírito, quando chegar um colega de trabalho, quando chegar um cliente, em algum momento você vai entregar algo do céu. Isso é avivamento. Amém? Estevão fazia prodígios e sinais. A gente não vai passar em todos os pormenores, não vai dar para ler todos os versículos, mas no versículo 9 vai dizer assim: levantaram-se porém alguns dos que eram da sinagoga. Vai citar aqui as sinagogas, no final do versículo 9 vai dizer: e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. O que acontece aqui, queridos, é muito interessante, porque esses homens das sinagogas eram homens que tinham conhecimento da Bíblia da época, do Antigo Testamento. E Estevão não era um ministro, superministro da igreja, não era um líder da igreja, não era um fundador de igrejas, ele não tinha um cargo ou um título ministerial. Ele era alguém que servia às mesas, mas era alguém cheio do Espírito, era alguém cheio de fé, cheio de sabedoria, era alguém de boa reputação. E esse alguém fazia sinais e prodígios, e quando esses homens cheios de teologia vinham discutir com ele, não conseguiam resistir à sabedoria pela qual ele falava, porque a sabedoria não era dele, a sabedoria era do Espírito. Sabe de uma coisa, tem pessoas que ficam achando que não tem condição de ministrar pessoas fora da igreja local, que a única opção que tem é chamar pessoas para vir para a igreja. Querido, chame mesmo, glória a Deus, está certo, mas você tem condição se você estiver cheio do Espírito, porque não é você, é Ele em você, é Ele através de você. Ao ponto deles subornarem pessoas para trazer falso testemunho contra Estevão, e levaram Estevão para o Sinédrio. Se aqueles homens eram da sinagoga, já eram cheios de conhecimento, no Sinédrio eram os top dos top, foram na coordenação nacional lá da teologia. Foi isso que eles fizeram. Aleluia, glória a Deus. É a unção, meu irmão, a unção. Amém, irmãos? E aí Estevão foi levado para dentro do Sinédrio. E o que eu acho interessante em Estevão é que você vai observar algumas características na vida dele. Vá comigo para Atos capítulo 6 agora, versículo 15. Aleluia. Atos capítulo 6, versículo 15. Você chegou lá? Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, como se fosse rosto de anjo. Sabe, irmão, quando você estiver cheio do Espírito, as pessoas vão olhar para você, elas vão ver algo diferente em você.
O problema é que não dá para você passar, como os estudos apontam, 9 horas por dia, na frente do seu celular, rolando a tela, olhando a rede social, assistindo um jornal, um noticiário, vendo o streaming, e se envolvendo com tantas coisas que não te levam a lugar nenhum, e achar que você vai manifestar o céu na terra. Deus está disponível, você pode achegar-se ao trono da graça a hora que você quiser, mas se é o único momento que você vai se encher do Espírito é durante os seus cultos na sua igreja local, você não vai arrumar nada lá fora. Uma vez eu ouvi o pastor João Roberto dando um exemplo muito interessante. Ele falou do smartphone. Pega o smartphone, olha quanta coisa ele tem condição de fazer. Quantas coisas hoje você não faz com o smartphone? Antes a gente brincava, olha, o celular ele faz isso, faz aquilo outro. Se bobear, faz até terapia. A gente falava isso brincando, hoje ele faz mesmo. Porque tem inteligência artificial. Você vira lá, age como um terapeuta, pronto. Então ele faz mesmo. Mas se ele não tiver carregado, se ele tiver com 5%, 3%, você não consegue nem visualizar as coisas direito, porque ele baixa o brilho, você já não pode usar as ferramentas que ele tem, ele deixa de ser um aparelho com alta capacidade para ser algo que só consegue fazer ligação de emergência. Ele perde todo o seu potencial, porque ele está descarregado. O ponto é que alguém cheio do Espírito, quando você é cheio do Espírito, você atinge, vou fazer essa brincadeira, você transborda, você chega a 100%. Você fala em línguas que é evidência bíblica de falar em outras línguas. Mas uma vez que você parou, 99, 98, 90, 70. E aí você acorda e se dedica a tantas coisas. Em nenhum momento você tem tempo com o Senhor. 55, aí você vive nos 5%. Por isso que quando o demônio manifesta, as pessoas querem ligar para o pastor. Aqui não. Que aqui não tem frouxo, irmão, aqui tem valente. Amém? Só igreja ungida do Senhor. Mas Deus te chama para andar no 100%. Deus está te chamando para andar em mais. Deus está te chamando para subir degraus. Amém? E eles viram Estevão como rosto de anjo. E, como eu disse, eu não vou ler tudo, mas eu acho tão interessante. Porque uma das características que eu vejo nos avivalistas é, você não consegue rotular direito um avivalista. A gente gosta de rótulo. Eu fico pensando nas pessoas tentando rotular Estevão. Porque Estevão fazia sinais, prodígios e milagres. Qual é o rótulo que coloca nele? Não, você sabe. Qual é o dom ministerial que colocaria Estevão, gente? Por fazer prodígios, sinais e milagres. O evangelista. Não é? Se você é um bom estudante do Rema, né? Você aprendeu na matéria ministério prático, que quando Deus dá uma vocação, Ele vai dar os equipamentos para você correr com aquela vocação. Então se Ele chama alguém para ser um evangelista, como Ele vai pregar para os incrédulos, Ele vai ter, muito provavelmente, na vida dele, os sinais, prodígios, milagres, de maneira mais evidente do que as outras pessoas. Então na mochila do evangelista ele carrega os equipamentos que são os dons de poder. Então ele vai andar nessas coisas. Então alguém poderia olhar para Estevão, está fazendo sinais, prodígios e milagres. Olha lá, ó, evangelista. Iam rotular Estevão, mas ele servia as mesas. O que as pessoas esquecem é que os dons são do Espírito. E o Espírito se move conforme a necessidade. Se você for um canal preparado para isso, Ele está sempre a posto, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. A questão é, você está preparado para fazer a sua parte? Só que em Atos capítulo 7, Estevão agora está dentro do Sinédrio. E dentro do Sinédrio, ele vai começar uma mensagem, porque eles viram para Estevão no versículo 1 e falam, vem cá, estão falando isso aqui, é verdade desse jeito? Aí no versículo 2 Estevão vai começar, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão. Irmão, você não tem noção que Estevão, do versículo 2 até o 52, se eu não me engano, até o versículo 50, ele vai dar uma aula, preceito sobre preceito, geografia, história, contexto sociocultural. Ele vai dar uma mega aula, vai passar pelos patriarcas, vai falar de Abraão, vai falar de José, vai falar de Davi, vai falar de Moisés, porque estavam acusando ele de falar contra o templo e contra a lei. Aí ele começa, estou parafraseando aqui, ei, vocês lembram,
Vocês querem falar do templo aqui, que esse aqui, que o templo é o lugar santo? Você não lembra não que Deus apareceu para Abraão em outro lugar? Vocês não lembram não que aconteceu isso e isso? Vocês não lembram de José não? Que era escolhido para governar, mas foi rejeitado pelos seus irmãos, que representavam Israel? Porque a questão era Jesus, eles eram contrários a Jesus. Estevão dando uma aula para eles, provando que Jesus era o Cristo, e que a questão não estava associada a um local. Ele vai dando uma aula até Davi, ele fala, olha, o tabernáculo começou lá no deserto, depois chegou, mas vocês não lembram que Deus avisou que Ele não mora em templos feitos por mãos humanas? Vocês não lembram não que Moisés foi chamado para libertar o povo, mas o próprio povo resistiu a Moisés, que era justamente o que eles estavam fazendo com Cristo. Estevão deu uma aula, irmãos, se alguém olhasse para Estevão dando aquela aula no Sinédrio, provavelmente iam dar um rótulo para ele. Qual o dom ministerial? Ensinando desse jeito. O mestre, Estevão é mestre, aleluia. Mas Estevão servia as mesas. Mas não acaba aqui não. No capítulo 7, eu quero que você vá comigo para o versículo 51, Estevão dá aquela aula para aqueles irmãos, e no versículo 51 ele vai dizer assim, para os homens lá, para os teólogos do Sinédrio, você chegou lá? Homens de dura cerviz e incircuncisos, isso aqui é um xingamento, tá? Se você... E incircunciso de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebeste a lei por ministério de anjo e não guardaste. Qual o dom ministerial agora de Estevão? O dedinho. Incircunciso. O profeta. Sabe, querido, eu creio que Deus quer nos levar num nível onde nós não somos rotulados. Não um rótulo que define você. Você não vai chegar lá fora, não vou me mover no dom de revelação porque eu não sou profeta. Eu não vou orar pelos enfermos porque eu não sou evangelista. Você é filho de Deus, cheio do Espírito, chamado para manifestar a glória de Deus aonde quer que você esteja. E por fim, nós vamos ver no versículo 54, a Bíblia vai dizer: ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, você consegue entender, querido? Alguém cheio do Espírito Santo vê uma necessidade, é o que? Servir a mesa, eu estou lá. Ou alguém cheio do Espírito Santo vê um enfermo, eu estou lá, eu oro pelo enfermo. Ou alguém cheio do Espírito Santo, eu ensino para quem precisa. Ou alguém cheio do Espírito Santo denuncia o que está errado. Ou alguém cheio do Espírito Santo não olha para a circunstância e fica paralisado. Às vezes é uma conta que está parando a gente, não é porque a conta é um grande desafio, é porque a gente não está cheio. Se você estiver cheio, é o diabo que corre de você, não é você que corre dele. Cheio do Espírito, pessoas cheias de ódio rilhavam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Muitos estudiosos comentam sobre isso, porque quando você estuda todos os textos que apresentam Jesus após o seu sacrifício na cruz, eles vão dizer que ele se assentou à destra de Deus. Todos os textos falam a mesma coisa, ele está assentado. Mas Estevão viu ele de pé. Me parece, como já ouvi alguns ensinarem, que Estevão fez algo, estava prestes a fazer algo tão nobre, que Jesus se levantou do seu trono para recebê-lo na glória. Porque não necessariamente o céu vai aplaudir o que as pessoas na terra estão aplaudindo. Porque dentro do contexto da igreja, o nome de Estevão não estava no banner. O Estevão não era o conferencista da noite.
não era o seminarista, não era o professor do rema, não era o pastor da igreja, não era. Ele servia as mesas. Irmão, eu faço uma aposta, que se Estevão tivesse aqui hoje, ele estava bem comprometido nos bastidores da Festa das Nações. Porque me parece que o seu coração de servo corria onde tivesse necessidade. Desde as coisas que pareciam ser naturais, até as coisas mais espirituais aparentes. Mas quem estava celebrando Estevão era o céu. O próprio Senhor Jesus Cristo. E o texto vai continuar dizendo, versículo 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras adormeceu. Irmão, que homem é esse? Que servia as mesas, que fazia milagres, que ensinava, que profetizava, que diante dos seus executores, quem é que sendo apedrejado se ajoelha? Mas ele se ajoelha e ora pelos seus executores, um coração de servo. Jesus disse: vocês vão ser conhecidos como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros como eu vos amei. Sabe, nós ensinamos no Rema que nós não somos a igreja militante, nós somos a igreja triunfante. Porque Satanás, ele é derrotado, nós já somos vitoriosos. O que nós fazemos? Nós resistimos na nossa posição, porque nós vencemos em Cristo. Mas a igreja hoje tem buscado ser uma igreja militante da rede social. Irmão, ei, vamos começar a orar por aqueles que nos perseguem. Vamos nos encher do Espírito e manifestar um coração de servo. Amém? Eu quero chamar o Ministério de Música para ir se posicionando. Eu tenho algumas coisas ainda para citar, e por conta disso eu vou passar por alguns textos rapidamente com você. Vá comigo para Atos agora, capítulo 1. Por que Estevão viveu o que ele viveu? Porque Estevão, ele considerou, ele honrou e ele preservou um elemento que a igreja primitiva entendia como altamente importante, e que toda vez que esse elemento foi preservado, toda vez que esse elemento foi honrado, grandes avivamentos aconteceram. De fato, os maiores avivamentos da história estavam completamente ligados a esse elemento, chamado batismo com o Espírito Santo, que muitas vezes nós temos como normal. Eu já sei o que é, mas será que eu estou provando na plenitude o que está proposto para mim? Atos capítulo 1, versículo 4. Jesus aqui vai dizer, você chegou lá? Atos capítulo 1, versículo 4 diz assim: e comendo com eles, falando sobre Jesus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Diga comigo, promessa, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Veja, querido, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Ele não é uma exclusividade de alguns, ele é uma promessa para todos. No versículo 8 ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse é um elemento que nós temos que voltar aí. Esse é um elemento que nós temos que passar a valorizar mais. Independente do nível que você tenha de conhecimento ou até mesmo de prática.
Você pode ser um ministro, você pode ser um professor do rema, você pode ser um diácono, ou você pode ser um visitante, você pode ser alguém que está voltando para Jesus agora, ou talvez você seja alguém até que vai ter oportunidade daqui a pouco de entregar a sua vida para Jesus, porque você nunca fez isso. Não importa, de um jeito ou de outro, isso é proposto para mim e para a sua vida como igreja. Reinhard Bonk foi um alemão que ganhou mais de 77 milhões de almas na África. Quando perguntaram para ele qual era o segredo do seu ministério, ele falou: meu segredo está registrado em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse: mas recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Uma testemunha é alguém que causa uma evidência, é alguém que prova alguma coisa, mas a igreja primitiva considerou isso. Em Atos capítulo 2, eles estavam reunidos, e veio um som como de um vento impetuoso, e apareceram distribuídas entre eles línguas repartidas como de fogo, ao qual pousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito concedia. Perceba, eles receberam algo, mas eles começaram a falar. Algo começou naquele lugar, mas não parou naquele lugar. O mesmo Pedro que antes havia negado Jesus por 3 vezes, agora, cheio do Espírito, se levanta diante do povo, anuncia Jesus, 3.000 pessoas se convertem, cheio do Espírito. Em Atos capítulo 3, Pedro e João vão lá para o templo e vão curar aquele coxo, cheios do Espírito, o poder se manifesta. Em Atos capítulo 4, eles são ameaçados. Depois de serem ameaçados, eles vão se reunir para orar, e a Bíblia vai dizer que eles oraram de maneira unânime, não pedindo para Deus livrar do problema, mas dizendo: Senhor, o Senhor está ouvindo as suas ameaças, mas agora nos concede intrepidez, para que continuemos pregando a palavra, enquanto o Senhor estende as suas mãos, para fazer sinais, prodígios e milagres. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito, e houve um terremoto naquele lugar. Mas eles já tinham sido cheios? Mas se encher é um ato contínuo, é todo dia, é de manhã, é de tarde, é de noite, é em todo tempo, é se enchendo até você transbordar e se tornar um outro você, que testemunha um Cristo vivo. É por isso que Estevão, cheio do Espírito, fez o que ele fez. Em Atos capítulo 8, a palavra foi pregada a Samaria. Filipe, o evangelista, desceu e pregou em Samaria. Aí a Bíblia vai dizer que os apóstolos lá em Jerusalém ficaram sabendo que eles receberam a palavra. O que eles fizeram? Foram lá e oraram, imporam as mãos para que recebessem o batismo com o Espírito Santo. Paulo perseguia a igreja. Atos capítulo 9, uma luz brilha. Jesus fala: agora você vai para Damasco, vão te dizer o que vai acontecer. Ele vai para lá, e como era uma cultura, a oração, o jejum, ele começa a orar, começa a jejuar. Amém. E Ananias vai orar por ele. Quando Ananias vai orar por ele, já ora e ele já é cheio do Espírito. Ele não esperou 3 anos para ser batizado, para ser revestido. Em Atos capítulo 10, Pedro vai pregar na casa de Cornélio para gentios. Nunca tinham escutado falar do plano de salvação. A Bíblia diz que Pedro está pregando, e no versículo 44 diz: ainda falava Pedro essas palavras quando caiu o Espírito Santo sobre eles, e eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Não teve nem apelo, porque está disponível para todos. Deus deu isso como uma promessa, porque Ele sabia que na força do nosso próprio braço não tinha como. Cheios do Espírito. Depois você vai ver vários outros episódios. Paulo teve seu ministério em Atos capítulo 19, versículos 1 ao 6. Ele chega em Éfeso e ele encontra 6 irmãos. Ele vai ministrar, eles vão receber Jesus como Senhor. Paulo impõe as mãos, eles já são batizados com o Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, são cheios do Espírito. Paulo funda uma igreja naquele lugar, mas um tempo depois, quando Paulo escreve a carta para os Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, ele vai dizer: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas não foram já cheios lá? Ei, se encher todo dia, você se enche todo dia. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você começa a entrar nesse fluxo, nós vamos começar a provar do Espírito Santo caindo sobre nós.
Há algo para cair sobre a sua vida nesse tempo. E esse algo não pode ser limitado às quatro paredes dessa igreja. Deus te chamou para ser um avivalista, para ser alguém que testemunha um Cristo vivo. Durante a história foram vários. Em 1727 houve o que ficou conhecido como Pentecoste Moraviano. Conde Zinzendorf, ou Nicolas Zinzendorf, orava para que Deus o desse a oportunidade de fazer algo em prol do reino de Deus. Na universidade ele viu um quadro que mostrava Jesus crucificado, e naquele quadro tinha uma inscrição que dizia: isso foi o que eu fiz por você, e o que você está fazendo por mim. Aquele homem entendeu que deveria fazer um serviço em prol do reino de Deus. Deus envia 300 pessoas, refugiados, pessoas que saíram perseguidas de sua localidade, e ele recebeu em suas terras. Ele era um homem de posses, e eles começaram a orar, e eles passaram 100 anos orando de maneira ininterrupta, e eles abalaram o mundo. Mandaram missionários para vários lugares, pessoas que entravam em ilhas e se entregavam como escravos para poder pregar o evangelho. As pessoas choravam: vocês vão se entregar como escravos? Eles diziam: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. Porque quando você tem um coração de servo, você tem fome e sede, como Davi, que vai ser registrado em Crônicas, que vai reservar lá 200 e não sei quantos ministros, 4.000 músicos, vai fazer turnos para que houvesse adoração ao Senhor 24 horas por dia. Ele era um homem que tinha fome e sede do Senhor. Por isso ele vai dizer no Salmo capítulo 84, versículo 10: porque um dia nos seus átrios é melhor do que 1000 em qualquer palácio. Deus está levantando uma geração com fome e sede. Você pode ficar de pé? Uma geração com fome e com sede. Uma geração com fome e com sede. Uma geração que vai andar em um nível de unção e de operação jamais visto. Grandes histórias ocorreram. John Wesley foi impactado, foi cheio do Espírito. Cruzou a Inglaterra e a Europa de cavalo. Pregava em cima de um caixote 3 vezes por dia, cheio do Espírito. Evan Roberts, no país de Gales, 100.000 pessoas entregaram a vida para Jesus. Uma nação se rendeu. Os bares fecharam, os prostíbulos fecharam, os lugares de eventos esportivos começaram a ficar vazios, porque uma nação estava sendo rendida ao Senhor. Isso não é uma história da carochinha. Você não foi chamado para fazer parte de uma religião. Você não foi chamado para ser um religioso. Você foi chamado para ser alguém que manifesta o céu na terra. Você é o canal de Deus para a terra. O livro de Efésios vai dizer que em Cristo todas as coisas são convergidas, tanto do céu quanto da terra. Você é o representante de Cristo na terra hoje. Você é quem converge. Mas Deus está te chamando para subir degraus. Ei, é tempo de apresentar uma nova fome, uma nova sede. Tem algo para provarmos aqui no coletivo. E tem pessoas que ainda não estão provando. Deixa eu te explicar. Talvez você ainda não esteja provando, porque você ainda não decidiu fazer no seu dia a dia. Não ache que você vai tratar a unção de qualquer forma e de qualquer maneira, e vai chegar aqui e vai provar o êxtase. Não vai. Mas aprenda a ter fome e sede o tempo todo. Quando nós nos reunirmos, vai ser um estrondo, porque não um terremoto. Feche seus olhos, se renda ao Senhor. Nós vamos adorar. Eu creio que tem algo para ser derramado nesse lugar. Mas feche seus olhos. Eu tenho que fechar os olhos? É importante que você feche, senão seus olhos vão te trair. Você vai ficar prestando atenção nas coisas. Se desconecta, se rende ao Senhor. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Nos grandes avivamentos havia dança, havia celebração, havia alegria, havia choro, havia intercessão. O Espírito Santo quer encontrar em nós liberdade para se mover. Eu declaro você entrando num tempo que não vai precisar de relógio para você ter tempo de devocional. E se você está aqui, você não é cheio do Espírito ainda, eu vou dizer: receba agora no seu lugar, cheio, cheio, cheio.
Tem algo caindo nesse lugar essa noite. Libera tua opinião aqui. Tua voz me faz permanecer. Um rio como um fogo líquido, queimando até você voltar. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br.